Fala, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar esse nosso magnífico curso sobre a Lei 10.098 de 94. Essa lei trata do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do nosso querido, tão amado Rio Grande do Sul, né? Hoje nós vamos trabalhar o título 4 da lei. Esse título a gente fala sobre o regime disciplinar, dos artigos 177 ao artigo 197, né? Um capítulo bastante importante, muito importante esse capítulo também, que costuma cair. O título anterior, o título 3, que é dos direitos e vantagens, é o título mais longo que nós temos dessa jornada. Esse aqui eu quero gravar em duas partezinhas rápidas para vocês, né? Então vem comigo, vem cá, olha só. Do regime disciplinar, né? Do regime disciplinar. Professor, o que significa isso, né? Eu gosto de explicar o significado das palavras, das coisas, por que elas existem, porque isso possibilita o aluno ter uma visão geral do assunto. E com essa visão geral do assunto, o aluno aí consegue ficar super competitivo. Meus amigos e minhas amigas, o que eu quero passar para vocês? Regime disciplinar, ou seja, gente, você vai ser um burocrata. A burocracia, tá? Nós temos dois grandes pilares. Primeiro, a hierarquia. E segundo, nós temos o que? A disciplina. A hierarquia significa dizer que você sempre deve ter um chefe imediato, né? Um superior hierárquico imediato. O nome desse cara chama-se de chefe, né? E sempre você deve tratá-lo sempre lá com o maior zelo possível. Então isso aqui é o que? A hierarquia. Professor, tudo bem, e agora a disciplina? O que significa ter disciplina? Significa dizer que você vai ter um código de condutas, um código de posturas, você vai ter alguns comportamentos de você que serão obrigatórios. Por exemplo, está aqui o artigo 177, são deveres do servidor. Ou seja, você tem a obrigação de ter essa conduta, são deveres. Nós temos aqui inúmeros deveres a serem cumpridos, são comportamentos requeridos a você. Isso são os deveres. Professor, o que mais? Você tem o dever com comportamento requerido, um comportamento desejado que você deve fazer, e o próximo artigo é o artigo 178. No artigo 178 vão estar escrito o quê? São proibidos, ou seja, os comportamentos proibidos. Então, no regime disciplinar, basicamente, você vai ter uma lista de comportamentos que são seus deveres, um dever funcional de agir, e você tem uma lista de comportamentos proibidos, que são proibidos a fazer. Tá? Professor, o que acontece? Para completar a ideia do regime disciplinar, aqui, vem comigo, caso você venha descumprir qualquer uma das hipóteses do artigo 177, o que vai acontecer com você? Você pode estar descumprindo o estatuto, claro, devido ao processo administrativo legal aí, você poderá ser penalizado, você poderá ter uma pena. E a pena a gente vai trabalhar nessa aula também. Professor, qual que é a pena no caso aqui? Você vai ter a pena mais branda, por exemplo, que é a pena de repreensão. Mas se você for reincidente na pena de repreensão, você poderá cair na suspensão, da suspensão e assim vai caminhando até a sua demissão. Bacana? Então vem comigo aqui. São deveres funcionais do servidor. O que eu vou falar para vocês aqui? É basicamente leitura, né? E coisas básicas, né? Ser assíduo e pontual ao serviço público. Então, um comportamento requerido no exercício de sua função. Professor, eu não fui assíduo e nem pontual. Você vai levar o quê? Uma penalidade nas costas de repreensão. A gente vai falar mais tarde com essas penalidades devidas. Agora, o meu objetivo é passar para vocês todos os deveres. Então, primeiro, ser assíduo e pontual ao serviço. Segundo dever, tratar com urbanidade, ou seja, a educação, as partes, atendendo-as sem preferências pessoais. Por quê? Porque a administração pública deseja que você seja um cara profissional, impessoal. 3, desempenhar com zelo e presteza os encargos que lhe forem incumbidos dentro de suas atribuições. Bacana, tranquilo, né? 4, ser leal às instituições que servir, quer a sua lealdade, né? 5, observar as normas legais e regulamentares. Então, você tem um dever funcional sempre em observar, seguir as normas legais e regulamentares, portarias, decretos, resoluções e assim por diante, né?
Sexto comportamento, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. O inciso sexto, aliás, ele é muito importante, cai muito, né? Então é o seguinte, vem comigo. A base da burocracia, dois grandes pilares, quais são? Primeiro, você sempre está o quê? Na hierarquia. Se a hierarquia, você tem duas pessoas. Você tem o quê? Você tem o superior, que é o seu chefe, superior hierárquico, e você é o quê? Você é subordinado. Então, você é sempre na condição de subordinado. Isso diz aqui, é um dever funcional, cumprir as ordens superiores. Ponto final, você deve cumprir. Agora, tem uma vírgula, e essa vírgula é muito importante. Professor, eu sou obrigado a cumprir todas as normas? Não, você não é obrigado e você não deve cumprir um determinado tipo de ordem. Qual o tipo de ordem? As ordens que são manifestamente ilegais, né? Olha aqui o que o legislador, exceto quando manifestamente. Então, você vai fazer alguma coisa e é claro, é óbvio que a determinada ordem que você recebeu, ela é ilegal. Então, somente neste caso, você vai descumprir a ordem superior. Bacana? E vai ter mais uma consequência em relação a isso, ao artigo 177, inciso 6º, segura aí, né? Vamos lá. 7. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Bacana, a moralidade administrativa, né? 8. Atender com presteza, rapideza, né? Com zelo, né? Atender presteza com quem? O público em geral, prestando as informações requeridas que estiverem ao seu alcance, ressalvadas as protegidas por sigilo, né? Aí, protegida por sigilo, eu vou fazer um parênteses para vocês, porque eu sou professor, inclusive tem várias aulas minhas aí, ó. A Lei 12.527 de 2011, né? Aí essa lei aqui, que é chamada LAI, né? Aqui vai dizer as regras gerais, quais são as informações protegidas por sigilo, né? Professor, quais informações são protegidas por sigilo? Aquele que vai expor a intimidade das pessoas ou quando a informação vai colocar em risco a segurança do Estado ou da sociedade, né? Item B. Expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. Então, solicitou expedição de certidões, você tem que atender com presteza, né? C. As requisições da defesa para a defesa da Fazenda Pública. Como assim? A Fazenda Pública. A Fazenda Pública é um órgão da própria administração pública, né? Então, a Fazenda Pública está defendendo o Estado em determinado processo, por exemplo. Então, a Fazenda Pública necessita de você, servidor, de uma informação. Então, você tem que atender com presteza as requisições para a defesa da Fazenda Pública, né? Ok. Item 9. Representar ou levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver conhecimento no órgão em que servir, em razão das atribuições do seu cargo, né? Então, olha só, gente, o que acontece aqui, né? Em razão das atribuições de seu cargo. Então, você está no exercício da atribuição do seu cargo. Isso aqui é um dever funcional, uma obrigação de fazer. O que acontece, né? Acontece o seguinte, que você teve conhecimento, tá, de uma irregularidade. E aí, se você teve esse conhecimento, a partir deste momento, você é obrigado a representar, peticionar, né, ou levar a conhecimento da autoridade superior, sempre o seu chefe, dessa irregularidade. Então, está aí para você. Então, no exercício do seu cargo, você tem esse poder de agir. Então, se você tem um colega que faz coisas erradas, você suspeita, né? Ele vem confidenciar com você, fala, não quero saber de nada, tá? Vá para lá e não posso te atender. Porque a partir do momento que você tiver conhecimento, você caiu no rolo. Porque você tem a obrigação de quê? De representar, de denunciar, de levar ao conhecimento do seu superior hierárquico, né? Este item 9 cai muito, né? Ou seja, ele quer essa medida protetiva da administração pública, né? Item 10, vem comigo aqui. Zelar pela economia do material que lhe for confiado e pela conservação do patrimônio público. Então, todo aquele material que é colocado ao seu dispor, você tem que fazer essa conservação desse material, né? Inciso 11. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, EPI, que lhe forem confiados, né? Inciso 12, né? Sem muito esclarecimento do inciso 11, 12, providenciar para que esteja sempre em dia
no seu assentamento individual. O que é assentamento individual? A sua ficha funcional, seu endereço residencial e a sua declaração de família. Então, você tem que cuidar sempre aí da atualização da sua ficha funcional, né? Em especial, né, o seu endereço residencial e a sua declaração de família. Manter o espírito de cooperação com os colegas de trabalho, né? É um dever funcional. 14. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, se você tiver aí conhecimento de alguma ilegalidade, omissão ou abuso de poder, você é obrigado, você tem um comportamento de representar, denunciar as autoridades competentes, né? Então, isso aqui são os 14 comportamentos aí, tá certo? De dever funcional que você tem. Professor, você descumpriu qualquer um desses, e aí? Aí você vai ser penalizado aí, poderá ser penalizado, vai ter um processo aí que a gente vai falar sobre isso, com a pena, né, apenado com a pena de repreensão. Bacana? Então vem comigo aqui, parágrafo 1º, né? A representação que trata o inciso 14, que é representar contra a ilegalidade, abuso ou omissão, será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se representado ampla defesa. Então, aqui ele tratou o que? O parágrafo do trâmite dessa representação. Sempre, lembre-se, o que? É a hierarquia, sempre o seu superior hierárquico. Isso pode ser cobrado em prova. Parágrafo 2º. Por isso que eu sempre digo, tá? Na administração pública, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tá? Se você quiser bater de frente com o seu chefinho, cara, só você vai se estrepar. E eu sou testemunha viva disso, dos dois lados, né? Como subordinado, tá? Eu aprendi isso muito cedo, né? E, claro, como chefe também, né? Aí o que acontece? Você vai representar. Pô, já é uma condenação? Não. Na Constituição é garantido o quê? A ampla defesa do representado para poder se defender daquelas acusações, né? Daquela denúncia. 2. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Será considerado como coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidades, né, no serviço ou a falta cometida por servidor, seu subordinado deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração, ou seja, ele vai se tornar parte da irregularidade. Então, o parágrafo 2º, ele exige o dever de agir da autoridade. Se ele não agir, olha aqui, ele será considerado coautor. Então, eu falo para vocês, na administração pública você tem que ter postura, cara. Então, como é que deve ser essa postura, cara? Você tem que ser profissional, cara. Dever de agir, tá certo? Dever de agir. Bacana? Pronto. Então, isso aqui são o quê? Os deveres. Os deveres são tranquilos, né? E agora? Agora aqui são as proibições. Aqui o negócio é mais embaixo. Aqui o desrespeito aqui pode ensejar penas mais duras, né? No outro lá é um dever funcional, né? Tá certo, né? Mais tranquilo. Agora aqui é comportamento proibido. Você não pode fazer, você faz. Aí pronto, pingo, dançou, né? Tá? Vai ter uma punição mais dura. Vem comigo, vamos lá, dos deveres. Primeiro dever, aliás, primeira proibição, o comportamento proibido, uma conduta que não pode ter na administração pública é referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e aos atos da administração pública estadual, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização de serviço, né? Muito interessante aqui o legislador. Então ele fala o seguinte, olha, você não pode se referir de modo depreciativo a informações, você tem que ser profissional, mas, né? Você pode, olha só, expressar a sua intelectualidade, né? Você pode, criticá-lo do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, ou seja, de forma ética, de forma profissional, né? Bacana? Então tá aí para vocês esse comportamento proibido. O segundo comportamento proibido é retirar, modificar ou substituir, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Então, lá tudo tem que ter autorização, permissão da autoridade competente, que é o chefe, né? Seu superior hierárquico. 3. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Cara, tudo tem que pedir para o chefe, cara. Tudo, né? Preste atenção, né? Aconteceu esse comportamento, o cara vai falar que é um dever na prova, mas isso aqui é uma proibição. Então você tem que saber quais são os deveres, que a gente já estudou as 14, e agora estamos estudando as proibições, né? Item 4.
ingerir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho ou drogar-se, bem como apresentar-se em estado de embriaguez ou drogado no serviço. Não pode, é um comportamento proibido, inclusive você vai ser penalizado com isso. A pena a gente vai falar já já, né? Item 5. Atender pessoas na repartição para tratar de interesses particulares sem prejuízo às suas atividades. Em prejuízo às suas atividades. Então, lá você é um profissional. Por ser um profissional, você tem uma remuneração para isso. Com base nessa remuneração, você tem que tratar de assuntos da repartição. Você não pode estar atendendo a assuntos de interesse particular. Tive um colega que era advogado e ele atendia os clientes dele na repartição. Você sabe o que aconteceu, né? 6º, participar de atos de sabotagem contra o serviço público. Então, você não pode ter conluio com ninguém em relação a prejudicar o serviço público. 7, entregar-se à atividade político-partidária nas horas e locais de trabalho. Então, você não pode fazer política, tá certo, no horário de trabalho. Fora, pode sim, porque fora do serviço público você tem essa liberdade aí de manifestação político-partidária. Item 8, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução em serviço, né? Opor resistência, ou seja, dar uma travadinha, procrastinar. Então, você não pode ter resistência. Se você fizer isso, você está tendo um comportamento o quê? Não profissional, né? Então, você vai ser punido por isso, né? Item 9, né? Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da participação. Você não quer ir lá, eu amo esse negócio, eu odeio o serviço, não sei o quê, não pode, cara. Porque você tem que ter ideia, isso não é uma postura profissional. A burocracia também está se baseada no profissionalismo do servidor, né? Tudo isso aqui faz parte da burocracia. Por quê? Porque a burocracia ela vai trazer um rol de comportamentos que serão exigidos no seu desempenho das suas atividades, né? Bacana? Vamos lá. 10, né? Exercer ou permitir que subordinado seu exerça atribuições diferentes das definidas em lei ou regulamento como próprias do cargo ou função, ressalvados os encargos de chefia e as comissões legais, né? Tranquilo, sem muita consideração. 11. Celebrar contrato de natureza comercial, industrial ou civil de caráter oneroso com o Estado ou por si ou com representante de outra, né? Então, você não pode fazer o quê? Negócio com o Estado, né? Por quê? Porque aí gera um conflito de interesse, né? E você está nas duas pontas do contrato? Não pode, né? Isso que diz o inciso 11, né? Inciso 12. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, salvo quando se tratar de função de confiança da empresa da qual participe o Estado, em caso que o servidor será considerado como exercendo o cargo em comissão, né? Bacana. Então, o que diz aqui o inciso 12? Isso aqui é muito importante e eu tenho uma experiência pessoal. Eu era servidor público estadual, tá? Era gestor governamental, gostava muito, de um bom salário, né? E aí eu resolvi sair do Estado para montar minha empresa, né? Da lá concurso, onde nós estamos até hoje, aí, graças a Deus. O que acontece? Acontece o seguinte, gente, olha só. Eu tinha atos de gestão, então eu era o gerente da empresa. Então eu tive que optar, ou eu ficava na iniciativa privada, ou eu ficava como gestor, porque era conflitante. Não pode. Por quê? Porque a administração pública quer você por inteiro. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora, é acionista? Pode. Acionista pode. Não pode assinar atos de gestão. Participar da gerência ou administração. Pode ter empresa? Pode. O que você não pode ser o quê? Sócio administrador, sócio gerente. Ter essa atos de gestão, que é sociedade civil, né, ou comércio. Exceto na qualidade de acionista, já falei, cotista, comanditário, né, que são cada um respectivo aqui do direito empresarial, salvo quando se tratar de função de confiança de empresa da qual participa o Estado. Ou seja, eu vou ser gerente de uma empresa pública? Pode. Eu vou ser gerente de uma sociedade de economia mista? Posso. Né? Por quê? Porque lá eu estarei sendo servidor que será considerado exercendo o cargo em comissão. Por quê? Porque o próprio Estado é dono dessa empresa. Então, é perfeitamente possível isso, né? E desejado, inclusive. Bacana? Pronto, né? Interessante, né? Inciso 13. Inciso 13. Não pode, né? Aliás, o comportamento requerido. Exercer,
mesmo fora do horário de expediente. Olha aí, tá? Emprego ou função de empresa, estabelecimento ou instituição que tenha relações industriais com o Estado em matéria que se relaciona com a finalidade da repartição em que esteja lotado, né? Então, o que está falando aqui? Ele está falando o seguinte: você não é mais empresa, né? Você não é mais empresa agora, você é empregado, né? Tudo bem, você é empregado. Então, está lá na Secretaria de Fazenda, você é auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, e no seu horário de folga você trabalha como consultor de um escritório de advocacia especializado em recuperação de créditos tributários. Aí ocorreu exatamente uma situação plena de conflito de interesses, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da LA Concursos, também coordenador pedagógico da LA Concursos, convido vocês para adquirirem, para se matricularem na nossa super isolada da Lei 10.098, né? Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são 8 títulos, e a gente passa por todos os artigos, né? Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de previdenciário, que a gente dá uma explicação aí, a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês, mas no restante, 99% do estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo a artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$60, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Menos que R$1 por dia, aliás, né? R$1 por dia, você pode ter certeza aí que R$1 por dia você vai conseguir aí ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular, então nós temos um link aqui embaixo, você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Professor, tenho dúvidas, tem um link aqui do nosso WhatsApp, você clica aqui, você vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da LA Concursos. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique like.